diante do contexto atual, do cenário atual, do que o São Paulo vinha jogando, eu acho que, por exemplo, achei que o São Paulo fez contra o Vitória uma partida muito melhor do que a partida que fez contra o Avaí, né? Uma partida parecida em relação ao nível do adversário, né? O contexto do jogo, porque vinha também o São Paulo de uma derrota agora da Ponte Preta, né? Teve, claro, a vitória contra o Palmeiras, que foi o grande resultado do São Paulo nesse campeonato, mas acho que a vitória contra o Vitória o São Paulo jogou mais do que tinha jogado contra o Avaí. Então, eu acho que, assim, dentro da expectativa que você pode ter em relação ao time do São Paulo hoje, achei que o São Paulo jogou bem, sim, criou várias chances, terminou o primeiro tempo, tinha 10 finalizações contra uma finalização do Vitória, eu não vi os números finais ainda, que certamente também aí tiveram a influência dessa etapa do jogo depois do gol. Acho que o problema do São Paulo nesse jogo especificamente foi a sua postura de retração mesmo depois de ter marcado 1-0, porque deu muito espaço para o Vitória. E repito, uma coisa é você estar enfrentando um time muito forte, com atacantes poderosos, e aí é normal. Quer dizer, a hora que esses caras resolvem jogar e ir para frente, às vezes é difícil segurar. Quer dizer, a iniciativa do outro é que te obriga a recuar. Mas acho que num jogo como esse, o São Paulo tinha condição de, se não continuar atacando do mesmo jeito, tinha condição de pelo menos segurar um pouco mais a bola. Mas acho que, no geral, o São Paulo fez uma boa partida e conseguiu os 3 pontos, que acho que era o essencial, né? Hoje, assim, na Gazzetta dello Sport, que é o principal jornal italiano, o espaço dedicado a Lazio é todo ele dedicado ao Rodrigo Caio. Quer dizer, fala-se do Rodrigo Caio como a primeira alternativa para repor a provável saída do De Vrij, o zagueiro holandês. Então, me parece que, assim, a Lazio vem pesado, vem forte para tirar o Rodrigo Caio do São Paulo. Eu acho que vai ser muito difícil segurar, né? Já houve outros interesses, né, de outros clubes e o São Paulo acabou conseguindo segurar e renovando com o Rodrigo Caio. Mas se a proposta for boa para um zagueiro, acho que o São Paulo não vai conseguir segurar, dando preferência aí para segurar, por exemplo, o Thiago Mendes. Eu acho, inclusive, que o Rogério hoje prefere perder o Rodrigo Caio a perder o Thiago Mendes. Eu sei que você não tem a caneta da assinatura de contrato, nem vai ser você que vai chegar para o Lugano e falar assim, ó, obrigado, boa sorte. Mas você foi consultado pela diretoria sobre a permanência dele a 20 dias do término do contrato dele? Veja bem, eu tenho uma opinião formada sobre o Lugano. Eu acho o Lugano um jogador importantíssimo para a gente, como liderança. Você vai me dizer, mas então por que ele não vem jogando como titular? Isso é uma opção. Ele nos jogos, acho que 7 ou 8 jogos que jogou nesse ano, foi capitão do nosso time. Para você ter uma ideia, você me perguntou da importância do Prato, né? O Lugano, quando entra, ele é o capitão do time. Isso eu já deixei, é uma determinação que eu tenho, pelo respeito e a experiência que ele tem e causa perante os outros. Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, eu acho sempre bacana e importante um ídolo do tamanho dele, talvez seja o último, né, dos ídolos construídos no passado, que está jogando no São Paulo. Eu acharia importante ele poder encerrar sua carreira no final do ano. Eu acho que independente do número de jogos que ele faça até o final do ano, eu acho que o clube sempre tem muito a ganhar com a sua imagem, com a sua liderança, com a sua presença e também em alguns jogos com a sua atuação dentro de campo. E eu acho que seria uma coisa justa com um atleta poder ter um grande jogo festivo, de repente, para ele em dezembro. É um atleta merecedor disso, é um dos últimos campeões mundiais que nós temos em atividade, provavelmente o último que jogue pelo São Paulo, o último campeão mundial que jogue pelo São Paulo, até que saia uma nova geração que consiga chegar a esse título. Então, mas eu repito, é uma decisão, isso eu estou falando como alguém que vê o futebol de fora, como um treinador, mas eu não, essa parte financeira, as coisas, eu acho que é possível com que o Lugano fique. E eu acho que seria legal, seria bacana ele estar aqui não só pelo futebol, mas por todo o resto que ele pode agregar. Agora, não é uma decisão minha e nem uma decisão fácil para a diretoria. Não acho que seja uma coisa simples, mas eu acho que vai chegando a hora, vai se aproximando a hora disso ser tomado, até em respeito ao próprio Lugano, né? E até para projetar
se nós vamos precisar de um outro zagueiro ou não, né? Lugano, eu gosto muito do Lugano como o Maicon joga, na sobra. É que o Maicon é um jogador que vem jogando muito bem, por isso o Lugano não joga. E eu não posso, por exemplo, eu sei que você vai me dizer, você põe um jogador, um zagueiro, mas não põe o Lugano. Eu não posso expor o Lugano no 1 contra 1 contra o Neilton, por exemplo. Seria uma injustiça minha com ele colocar essa situação. O Maicon não é um jogador que está tão acostumado a esse enfrentamento de 1 contra 1. Então, o problema de não escalar tanto o Lugano hoje é porque ele tem um cara também de muita qualidade que joga na mesma posição, na minha cabeça ao menos, joga nesse sistema com 3 zagueiros, na mesma posição que ele, que é o Maicon. É só esse o problema. Por isso eu prefiro colocar um Militão, por exemplo, que é um jogador leve, rápido e que vai poder enfrentar 1 contra 1 no auxílio ao lateral que vai ao apoio. É só por isso que ele não joga, mas provavelmente em breve estará jogando com a gente. Agora, sobre o contrato dele, é uma questão de sentar, conversar, e a diretoria também, logicamente, tem que ver o que é melhor na cabeça deles para o clube. Eu, como companheiro dele, como treinador dele, eu acho que seria bacana ele poder encerrar ou a carreira, né? Eu não sei se ele quer encerrar a carreira ou não, nunca entrei nesse mérito, ou poder encerrar o seu ano de trabalho jogando pelo São Paulo com um grande jogo, um jogo festivo, quem sabe, uma despedida bacana, que ele é merecedor disso. O time jogou bem até fazer o gol. Eu acho que teve um desempenho bom, bem consistente defensivo, criou boas oportunidades no primeiro tempo, finalizou bastante. No segundo, quando nós achamos que estava difícil penetrar na defesa adversária, a gente mudou, passou o Militão para segundo volante, junto com o Jocilei, empurrou o Cícero como um meia, que ele tem essa facilidade pelo bom cabeceio, né? Abrimos 2 jogadores para chegar na linha de fundo e o Cícero para adentrar a área junto com o Prato, né? Para ter 2 jogadores enfiados na área, na jogada da linha de fundo. Fizemos o gol, jogando dessa maneira, numa linha de 4. Em seguida, voltamos para o nosso sistema que é mais coeso defensivamente. E aí sofremos um pouco durante o jogo. Eu acho que se nós tivéssemos um pouquinho mais de calma, de tranquilidade, de ficar com a bola, nós não teríamos sofrido tanto quanto sofremos aqueles 15 minutos pós-gol. Eu acho que foi o momento o momento de baixa nosso no jogo, onde nós não conseguimos ficar com a bola, demos muito a bola ao adversário. E que chegou uma vez com muito perigo, né? Com uma defesa do Renan, rebote, defesa do Renan, e depois Militão, né? Que tirou em cima da linha a bola. Então, e o gol nosso, o segundo gol, saiu muito no fim do jogo, já acho que nos acréscimos, eu acho, né? Então, nós tivemos que sofrer boa parte do jogo. É claro que se faz parte de sofrer, se está ganhando de 1-0, o adversário vir pressionar, mas nós tivemos esse momento de queda de rendimento pós o gol feito. Eu acho que esse foi nossa maior dificuldade. É bom sempre você chegar com uma vitória para jogar um clássico, né? Assim como o Corinthians ontem eu pude assistir e fez um ótimo jogo contra o Vasco, né? Conseguindo vencer por um placar considerável. Jogar lá no estádio do Corinthians é sempre difícil, sempre complicado. Nós jogamos faz pouco tempo, nós empatamos com o Corinthians 1-1 lá pelo Campeonato Paulista. Nós vamos tentar achar um sistema de jogo que seja adequado para jogar, compatível para enfrentar o Corinthians lá dentro, para que a gente possa tentar a vitória dentro do estádio do Corinthians. É uma tarefa difícil, sim, claro, um time que vem com confiança, né? Vem embalado, 13 pontos em 15 possíveis, né? Um bom aproveitamento, quase 90% de aproveitamento, mas nós temos que tentar encontrar alternativas para dar aos jogadores a possibilidade de eles acreditarem na vitória. Minha satisfação é com todos os jogadores, né? Tem essa coisa o treinador botou um jogador, ele deu uma assistência, fez um gol, ele acertou no jogo. Eu não vejo dessa maneira. Nem quando você coloca um atleta e ele não te faz o gol decisivo, eu também não vejo dessa maneira. Agora, o Tomás, ele jogou contra a Ponte Preta, nós não rendemos tão bem. Hoje teve a chegada do Michael Suel, eu acho que seria impactante colocar o Michael Suel, porque era na posição que ele gosta de jogar, né? Como 10 do lado esquerdo do campo, é onde ele está acostumado, onde ele mais rende, e ele é um jogador com rodagem, com experiência, com bagagem. Eu sei que ele não estava pronto para jogar 90 minutos, eu imaginei que ele fosse aguentar o primeiro tempo, mas eu acho que ele foi importante a participação dele. Eu tinha o Ney voltando hoje, que
aguentaria 15, 20, 25 minutos no máximo jogar, só que eu tenho que dar ritmo para esses jogadores, eu tenho que colocar eles em campo para que um dia eles estejam prontos para jogar. Ele já é um jogador que eu venho olhando desde novembro, na categoria de base. Eu venho acompanhando os treinamentos, quando eu fiquei 2 semanas em Cotia, e é um jogador que já me chamou a atenção desde aquela época. Eu conversei com ele na época, senti ele um pouco imaturo ainda, e passaram-se 6 meses, e eu vendo a saída do João, né, que vai embora agora no final desse mês, eu vi no Militão um jogador com características e condições de suprir essa ausência do João no meio do campo, sem que a gente investisse dinheiro na vinda de um outro jogador no momento. E eu resolvi daí trazê-lo em definitivo para a equipe profissional. O talento dele é inegável. E a calma com que ele joga, especialmente quando joga na defesa, quando joga numa linha de 3 marcando pelo lado, é um jogador que tem um futuro brilhante aqui no São Paulo e, infelizmente, não acredito que ele vai durar tanto tempo aqui no São Paulo, porque ele é um jogador de muita personalidade, muita qualidade. Já como volante, hoje, quando ele passou para volante, desarmando, é um ótimo jogador. Muitas vezes o Jusilei ultrapassou ele e ele deixou de se apresentar para receber uma bola ou outra para dar continuidade na jogada. Quando você joga com 2 volantes, normalmente você tem que um volante acompanhar o outro para você poder girar a bola com os seus 2 pontas ou laterais, fazer a jogada combinada para o meio. Faltou um pouquinho isso, eu conversei inclusive no vestiário com ele. Mas vejo que é um jogador com condições de jogar tanto como zagueiro, quanto como primeiro ou segundo volante do time. Eu acho que é um jogador que vai crescer ainda, mas mesmo jovem, eu já vejo pronto para ser utilizado nesse restante de ano. Seria bom poder fazer fora de casa também, né? Mas jogar em casa sempre é especial, a maioria dos jogadores se sente mais vontade, conhecemos mais a grama, conhecemos mais o estádio. Então, o importante hoje era ganhar, poder fazer um gol, poder fazer uma assistência, então chegamos bem para domingo. Não faltou esforço no primeiro tempo de tentar, por cima, por baixo, Fernando Miguel evitando a todo custo, foi bem no último lance do jogo, né, Prato? Sim, acho que também até o mesmo segundo tempo conseguimos fazer os gols, mas o primeiro tempo acho que São Paulo foi melhor que o segundo tempo. No segundo tempo não conseguimos fazer tantas jogadas boas como o primeiro tempo, não conseguimos ter tanta posse de bola como o primeiro tempo, mas o mais importante é que conseguimos o segundo tempo, que foi a diferença e foram os 2 gols. Esse primeiro tempo do São Paulo é o estilo, é a maneira de jogo que o São Paulo deve ter nas outras partidas? Sim, que deve ter, que queremos ter. Mas também somos conscientes que fora de casa não estamos conseguindo essa regularidade. O jogo com Ponte Preta, o primeiro tempo foi bom, mas o segundo tempo, depois de tomar o gol, não foi bom. Não conseguimos criar situações de gol, não conseguimos fazer dano ao rival. Então, fora de casa, estamos fazendo um bom jogo, como o Cruzeiro também fizemos um bom jogo, mas estamos perdendo. Então, temos que conseguir essa regularidade que temos em casa, fora de casa. Então, domingo vai ser um partido muito bom para nós mesmos, para nos demonstrar que podemos conseguir boas vitórias fora de casa. Pratou 10 gols em 18 partidas, é uma média legal para o atacante, você está bem satisfeito com isso? Achou que podia ser mais, achou que até podia ser menos e você fez além do que você esperava? Como é que você vê essa média? Eu sempre quero fazer gol, mas estou satisfeito por o que eu estou fazendo dentro do campo e estou ajudando o time. O mais importante para mim é que o time se sienta à vontade comigo, que a diretoria, que o clube, que o treinador, que a comissão técnica, meus companheiros fiquem felizes comigo. Então acho que nessa situação eu estou bem. Me senti bem, infelizmente. O primeiro tempo a gente fez um bom primeiro tempo e no segundo tempo, infelizmente, acabamos tomando gol. E isso acabou dando um desequilíbrio à nossa equipe, mas mesmo assim a gente continuou em cima deles, mas infelizmente o Renan fez umas belas defesas lá e a bola não entrou, mas foi tranquilo a minha volta, infelizmente a gente não saiu com a vitória, mas é que nossa equipe lutou e batalhou e está de parabéns. Você já conseguiu conversar com o Chiesa, a bola bateu no braço dele, o que ele falou daquele lance? Ele veio e disse que a bola veio muito forte e pelo que eu vi, eu não perguntei para ele, mas pelo que eu vi no banco, pareceu também que não deu para ver muito bem o lance, mas pareceu que bateu. Hilton, você deixou o São Paulo numa circunstância que nem foi muito explicada pra gente, né? De dia pra noite, você estava treinando e você foi embora. E você tinha tido uma oportunidade muito recente, num jogo até importante aqui, foi sacado no intervalo. O que faltou de sua parte para se firmar no São Paulo? E o que faltou do São Paulo para te dar condição, se é que faltou alguma coisa, para você se fixar com o mesmo futebol apresentado no ano passado no Botafogo? Não, tive
algumas oportunidades e infelizmente em algumas delas eu não fui bem e isso acabou pesando também, mas não faltou nada. O São Paulo me ajudou pra caramba, o Rogério me ajudou, aprendi bastante com ele, excelente treinador. E não tenho que reclamar do São Paulo aqui, não. É difícil, o futebol ele se define nos 90, né? Não é 45 ou 80 minutos, é do primeiro minuto até o final de concentração. E a equipe de São Paulo ela foi mais eficiente que a gente, vamos falar assim. Acho que conseguimos segurar o ímpeto deles no início da partida. No segundo tempo acho que a gente conseguiu postar nossa equipe um pouco mais à frente. E mesmo depois de tomado o primeiro gol, a gente criou oportunidades para empatar o jogo e acabamos não sendo felizes. Mas é continuar trabalhando. Nosso momento é um momento bastante preocupado, não só da equipe, mas também do clube, que precisa dar uma organizada, as pessoas, uma gestão nova, uma filosofia nova de trabalho. E ela precisa se encaixar o mais rápido possível para que o resultado geral do clube ele comece a aparecer, né? Então vamos ser profissionais nessa hora, trabalhar sério, trabalhar duro para que a gente possa buscar essa primeira vitória no campeonato, para que a gente consiga dar o primeiro passo para sair desse momento. Como é que foi a conversa no vestiário sobre aquele lance, o gol anulado do Todinho? Há reclamação do empurrão do Militão? Vocês não entenderam o que aconteceu? Já viram o lance novamente? Não cheguei a ver o lance novamente, né? Mas a gente não vai transferir para ninguém o resultado da partida. A partida ela é feita de detalhes, os detalhes, mais uma vez, ele pesou contra a gente nessa partida aí. Agora, você conseguiu parar bem o prato no primeiro tempo, a chance que o São Paulo criou quase todas com o prato, bola no chão, bola no alto, você evitou. É que esse último chute não tinha como, né? Aliás, os dois chutes foram bem feitos, chutes cruzados, difíceis para o goleiro, né? Acho que naquele gol ele deu vontade até de bater palma para ele, porque ele tá de parabéns, foi uma jogadaça do caramba individual dele, aí não dá para tirar o mérito do atacante também. Bateu consciente, queria bater lá mesmo. Mas é como eu falei, né? Acho que o jogo ele precisa ser concentrado do primeiro minuto até os 90. Então a gente hoje vacilou, falhamos, tivemos uma falha que no momento crucial da partida. Então é o momento de levantar a cabeça, trabalhar bastante, ficar caladinho e buscar o resultado dentro de casa para que a gente comece a sair dessa situação. São 100% de aproveitamento em casa. Você entende que agora é tentar melhorar o aproveitamento fora de casa para que o São Paulo, que já deu um belo salto na tabela, entre naquela marca de proximidade dos líderes da competição? Sim, a gente sabe que no Brasileiro o primeiro objetivo é a vitória em casa, né? É pontuar em casa. E claro que para quem quer ser campeão, quem quer chegar lá na frente da tabela, tem que pontuar fora. Isso a gente está melhorando a cada dia para que a gente consiga isso. Eu sei que você não gosta muito de falar nesse assunto, mas é quase uma obrigação. Domingo a gente fez a última última entrevista do Luiz Araújo como jogador do São Paulo. A sua está se aproximando também de uma última entrevista como atleta do São Paulo? Sim, pode ser. Acho que a gente não adianta fazer mistério também, né? Eu não renovei meu contrato acaba dia 30 de junho, mas ainda tenho contato com o São Paulo e vou cumprir, vou dar meu melhor até o fim. João, qual a sua vontade, João? Sua vontade, seu desejo? É permanecer, é seguir para a Itália? Olha, não renovei meu contrato ainda. E acaba dia 30 de junho. Acho que o clube conversou comigo, eu conversei com o clube e a gente decidiu a melhor maneira que deve ser feita. Você já está com saudade? Tá com uma saudade? É o clube que eu amo aqui no Brasil. Mas tem contrato ainda. Primeiro agradecer a Deus, né? Sabíamos que é um jogo difícil, eles estavam querendo se recuperar no campeonato e iam vir para cima e uma vitória muito importante em casa. Sabemos que o brasileiro tem que somar os 3 pontos em casa e graças a Deus estamos conseguindo, né? Então, feliz, o time jogou bem e agora descansar, pensar no Corinthians que vai ser um grande jogo. Tava difícil o jogo, né? Tava complicado. E aí o número 19 faz o gol aos 19 minutos, por uma coincidência, o segundo com a camisa do São Paulo e mais ou menos até parecido com o primeiro aqui contra o Linense, né? Graças a Deus, sabíamos que, como eu disse, eles iam vir para cima, tinham que se recuperar no campeonato, mas a gente tinha que fazer os 3 pontos, temos que brigar lá em cima na tabela com as equipes de cima e temos que somar em casa. Tomás, você precisa de uma sequência? É isso que você precisa aqui no São Paulo? Olha, não só eu, todo jogador precisa de sequência, precisa estar jogando, mas tenho que respeitar as decisões do Rogério, ele está me dando moral, eu não fiz um grande jogo contra a Ponte Preta e graças a Deus ele me colocou hoje de novo e eu consegui ajudar a entrar, fazer gol, dar assistência, então tranquilidade, né, cara? Saber ter um grupo forte, todo mundo que entra vai entrar, vai ajudar e graças a Deus eu pude ajudar hoje. Tomás, eu sei que vocês gostam de falar que é importante a vitória, importante é o coletivo, mas como que um jogador se sente saindo do banco e mudando o jogo?
É muito contente, né? Hoje fui eu, outro dia vai ser outro, mas tem que aproveitar a oportunidade, né? Sabemos que, como eu disse, agradecer ao Rogério que não fiz um grande jogo lá em Campinas e ele me colocou, me deu outra chance, confiou em mim de novo hoje e eu pude entrar e ajudar. Tomás, com essas chegadas aí de Maico, Suel, de Nilson, onde que você se vê brigando pela posição? Ainda pelo lado do campo ou provavelmente você vai ter um confronto, uma concorrência direta com o Cueva, que até não atravessa uma boa fase? Olha, com a chegada desses jogadores só temos que agradecer porque fortalece o grupo. Sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito longo, precisamos de todos os jogadores e chegar jogadores com a qualidade do Michael Suel vai fortalecer muito o grupo, muito importante para nós. O objetivo é ser campeão e quanto mais jogadores de nome, experiente, vai nos ajudar muito. E o Rogério falou comigo que para entrar ali pelo lado esquerdo, como eu estou mais acostumado, como eu vinha jogando a Libertadores pelo lado esquerdo, e graças a Deus deu certo hoje. E não sei, aí depende dele, onde ele vai querer me utilizar.